Olá, hoje a gente vai fazer uma análise de uma situação bem eh, complexa lá no Pará, né? A mineração de ouro na região do Tapajós. Isso. O Pará, aliás, passou Minas Gerais recentemente em valor de produção mineral, sabia? Sério? Nossa, E muito disso vem justamente do Tapajós, né? Especialmente daquela reserva garimpeira criada lá nos anos 80, em 83. exatamente. Uma área imensa, com mais de 28 mil quilômetros quadrados. A ideia original era organizar a extração de ouro, que já era forte ali. E é muito relevante economicamente, pelo visto. Você mencionou Itaituba. Sim, Itaituba, que fica quase toda dentro da reserva, respondeu por mais de 75% da arrecadação da Cefem, aquela contribuição sobre exploração mineral, né? Sei a Cefene. Isso, da Cefem, do ouro, no Pará, em 2022. É muita coisa mesmo. Mas pelo que a gente levantou, a situação hoje está tensa, né? De um lado, o garimpo ilegal crescendo e do outro, uma dificuldade enorme para quem quer trabalhar legalizado. É bem isso. A nossa conversa aqui está baseada num estudo acadêmico recente de Silva e Santos, que mergulhou fundo nesses desafios. Ótimo. E o que esse estudo mostra logo de cara? Qual a dimensão do problema? Bom, a escala é assustadora. Em maio de 2023, a reserva sozinha concentrava quase 11 mil processos minerários ativos na ANM, Agência Nacional de Mineração. 11 mil? Nossa! Sim, isso é quase metade, tipo 45, quase 46% de todos os processos do estado do Pará inteiro. Caramba! Imagina a sobrecarga para a ANM, para os órgãos ambientais. Total. E o mapa da área, se você olhar, é um emaranhado de polígonos de pedidos de direitos minerários. Uma loucura para gerenciar. E qual é o nó principal disso tudo? Parece que tem um conflito de território, né? Tem sim. O ponto central é que em 2006 o governo criou várias unidades de conservação, as UCs, e elas acabaram se sobrepondo a quase 88% da área original da reserva garimpeira. 88%, poxa, Isso mudou tudo, então. mudou completamente. Porque aí vieram as restrições, né? Por exemplo, uns 16% viraram parques nacionais, tipo o Parnajamanchim, o Rio Novo. E Parque Nacional é proteção integral, né? Garimpo zero. Exato, proibido. Todos os processos de garimpo que existiam ali foram indeferidos, cancelados. Entendi. E o resto? Outros 17%, mais ou menos, viraram florestas nacionais, as flonas, como Crepori e Jamanchim. Essas são de uso sustentável, o que poderia incluir garimpo, teoricamente. Poderia, mas Mas os planos de manejo atuais delas não permitem garimpo. Então, na prática, hoje também barram atividade legal ali. Processos nelas também têm sido indeferidos. certo. E a maior parte, você falou quase 88% do total. Sim, a maior fatia, quase 55% da reserva original, virou uma área de proteção ambiental, a APA Tapajós. Ah, a APA sim permite atividade econômica, manejo sustentável, incluindo garimpo, certo? Certo, a APA permite. Só que ela foi criada em 2006 e até hoje não tem um plano de manejo aprovado. Como assim, desde 2006 sem plano de manejo? Pois é, isso gera uma insegurança jurídica gigantesca. Ninguém sabe direito o que pode, como pode. E é justamente lá, na APA, que se concentram a maioria dos processos, mais de 7.500 pedidos esperando. Que situação. Então, resumindo essa questão do território, da área que foi definida para ser garimpeira 40 anos atrás, hoje só sobrou o quê? Uns 12% livres. Exatamente. Só cerca de 12,5% da área original da reserva garimpeira está hoje livre, sem essa sobreposição direta com os Cs que ou proíbem ou estão indefinidos como a APA. E para complicar ainda mais, tem a parte da burocracia, né? Os processos em si. Sim, a outra camada do problema. O estudo aponta que existem mais de 7.000 requerimentos de lavra garimpeira, que é aquela permissão para pequena mineração, né? Isso, a PLG. Isso, a PLG. Mais de 7.000 esperando análise na ANM. E um dado interessante, 96% desses pedidos são de pessoas físicas. E por que isso é relevante? Porque o histórico mostra que pessoas físicas têm uma taxa de sucesso muito menor para conseguir a licença. Tipo, só 10% dos pedidos de PF viram licença de fato. Já as cooperativas, As cooperativas têm mais sucesso? bem mais. Cerca de 40% dos pedidos de cooperativas são convertidos em licença. Elas parecem ter mais estrutura para lidar com a papelada, com as exigências. Entendi.
Faz sentido. Mas tem mais coisa travando o sistema, né? Você falou de processos parados. Bem, tem um ponto que o estudo destaca como crítico. Existem uns 2.200 processos que estão numa fase chamada disponibilidade ou apto para disponibilidade. O que significa isso? Significa que a área já poderia ter sido colocada em leilão pela ANM ou simplesmente liberada para novos pedidos. Mas está lá, parada. Parada. E tem mais. Tem o gargalo principal, que são outros 2.691 requerimentos de lavra garimpeira. Esses na área livre e na APA Tapajós, que já foram formalmente indeferidos pela ANM. Indeferidos quer dizer negados. Negados. Só que mesmo negados, eles continuam constando no sistema como se estivessem onerando o território. Eles ainda bloqueiam aquela área específica. Mas como assim? Se já foi negado, não deveria liberar a área automaticamente? Deveria, mas parece que tem um passo administrativo que não é concluído, a tal da desoneração. E enquanto isso não acontece, ninguém mais pode pedir aquela área. Fica bloqueada por um pedido fantasma, que já morreu. Nossa, isso parece ineficiente para dizer o mínimo. Num ciclo vicioso, né? Se o objetivo é regularizar, manter áreas bloqueadas por pedidos já negados não ajuda em nada. Pelo contrário. Exato. E acaba incentivando a pessoa a ir para a ilegalidade, talvez. Se ela não consegue nem pedir a área. Complicado. E quais as alternativas que o estudo propõe para sair desse imbróglio? Bom, o estudo sugere ações em duas frentes principais, bem pragmáticas. A primeira é para a ANM agir logo. O que a ANM poderia fazer? Basicamente, dar andamento ao que está parado. Pegar esses 2.200 processos em disponibilidade e levar para leilão ou liberar. E o mais importante, finalizar esses quase 2.700 processos já indeferidos, efetivar a desoneração deles. E qual seria o impacto disso? Só essas duas ações juntas poderiam liberar, segundo o estudo, quase 5.000 áreas. 5.000. Isso daria um alívio enorme na pressão sobre o território e abriria espaço para novos pedidos legais feitos de forma correta. Uau, quase 5.000 áreas. É bastante coisa. E a outra frente de ação? A parte ambiental, das UCs. Aí a responsabilidade é mais do ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, e outros órgãos ambientais. Primeiro, é urgente fazer o plano de manejo da APA Tapajós. Finalmente, né? Desde 2006. Pois é. Definir regras claras para o garimpo que é permitido lá dentro. E segundo, revisar os planos de manejo das flonanas, das florestas nacionais. Revisar para quê? Para proibir de vez? Não necessariamente, para avaliar se seria possível e como permitir e regular o garimpo em zonas específicas dentro das flonas, sempre buscando o tal do desenvolvimento sustentável, né? Conciliar a atividade com a conservação. E o estudo fala algo sobre o tipo de garimpeiro? Pessoa física versus cooperativa. Sim, ele sugere também incentivar o cooperativismo, já que as cooperativas mostraram ter mais capacidade de organização e de se adequar às normas legais e ambientais. Entendido. Então, para a gente amarrar aqui, temos uma área que foi designada para o garimpo há 40 anos, que hoje está quase toda coberta por unidades de conservação criadas bem depois. Isso. E que enfrenta uma paralisia burocrática gigante, com milhares de processos parados ou até negados, mas que ainda bloqueiam o sistema. E tudo isso, no fim das contas, pode acabar empurrando mais gente para a ilegalidade. É um bom resumo da situação. E as soluções, como a gente viu, passam tanto por ações administrativas, de gestão mesmo, lá na ANM, para destravar esses processos. Desonerar as áreas bloqueadas. Exato. Quanto por um planejamento ambiental mais cuidadoso, mais realista e integrado lá nas UCs, principalmente na APA e nas FLONAS. Um planejamento que considere a vocação econômica que aquela região já tinha, né, e tente harmonizar isso com a conservação. Fica então uma reflexão final, né? Além de resolver a burocracia e fazer o zoneamento correto com os planos de manejo, como é que a gente equilibra, na prática do dia a dia, esse direito histórico à exploração mineral que foi dado pelo Estado lá atrás, numa reserva garimpeira, com as necessidades de conservação ambiental que foram definidas décadas depois? É a pergunta de 1 milhão, né? Que mecanismos podem garantir que o desenvolvimento sustentável não seja só um termo bonito no papel, mas uma realidade possível tanto para os garimpeiros que dependem daquilo para viver, quanto para o ecossistema riquíssimo do Tapajós? Exato.
Talvez um próximo passo seja investigar mais a fundo justamente isso. Quais as diferenças reais, sociais e ambientais entre o impacto do garimpo ilegal, descontrolado, e o potencial de um garimpo legal, bem planejado e fiscalizado? Fica aí a questão.